Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1. Está sentindo falta de alguém aqui hoje? Um grandão, né, gente? Eu também sinto uma falta, vou falar para vocês. Ele está ministrando na igreja de Piracaia hoje, reinauguração da igreja de Piracaia, e é por isso que ele não está aqui, tá bom? Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, diga comigo, todo o peso, e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ou então, numa outra versão, para que vocês não se cansem, para que vocês não desanimem. Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Quer mesmo? Então vamos pedir isso para Ele? Feche seus olhos aí, faça uma oração. Fala: Senhor, eu saí da minha casa, eu preciso te ouvir. Fala você aí com Ele, do seu jeito. Pai, nós estamos nessa casa por uma razão muito especial, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor está aqui. A gente veio te encontrar, a gente veio te adorar, Pai, e a casa está cheia da Tua presença. É tão nítida a Tua presença nesse lugar. Eu quero te pedir que o Senhor fale agora aos nossos corações, como só o Senhor pode fazer, desde o menor ao maior, desde aquele que tem mais conhecimento até o que tem menos conhecimento. Pai, que haja uma palavra rema, que nós possamos sair daqui hoje revitalizados pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Chega onde as minhas palavras não conseguem chegar, Pai. Espírito Santo, eu quero te pedir que os nossos corações sejam regados. Nós queremos dizer que a nossa mente está alerta, que o nosso coração está pronto como terra boa para receber essa semente incorruptível que é a Tua palavra. Na autoridade que há no nome de Jesus, eu declaro falência para toda ação do inferno, toda dor, todo cansaço excessivo, toda ansiedade, toda crise de pânico, toda seta do maligno que possa estar tentando roubar dos seus filhos agora, Senhor, a paz. Eu quero declarar que agora esse ambiente está propício, Senhor, propício para o Teu agir. Nós te louvamos e nós cremos que isso já está feito, em nome de Jesus. Quantos creem comigo? Glória a Deus. Queridos, esse texto do livro de Hebreus é um texto muito especial, porque esse é um texto que ele vem dizer para nós que nós estamos em uma corrida. E é interessante que Paulo ele está sempre dizendo, fazendo essa comparação. E o autor de Hebreus, nós não sabemos, né? Quem escreveu o livro de Hebreus? Para alguns foi Paulo, para outros Apolo, para outros Barnabé. Enfim, nós não sabemos quem foi o autor de Hebreus, mas o autor de Hebreus também vem dizer isso, que nós estamos, a nossa vida de fé, ela é como se fosse uma corrida. Então eu quero dizer algo para você. Talvez você não tenha se atentado a isso, mas eu preciso te dizer que a partir do momento que você recebe Jesus como teu Senhor e Salvador, você tem uma corrida pela frente. E essa corrida, ela é igual a RG, ela é pessoal. Ninguém pode correr por você. E ela é intransferível. Ou seja, por mais fé que o seu marido tenha, ele não pode correr essa corrida por você. Por mais fé que a sua esposa tenha, ela não pode correr essa corrida por você. Por mais fé que os seus pais tenham, talvez você seja filho, né? Seus pais são cheios do Espírito Santo, são pessoas, né, determinadas de fé, mas essa corrida de fé é uma corrida pessoal. E se nós não entendermos isso, a gente não vai entender qual que é o nosso propósito nisso. Então, quando nós recebemos Jesus, nós recebemos do Senhor uma corrida para ser corrida, que tem um propósito. E cada vez que eu avanço nessa corrida, algo acontece. Eu vou caminhando dentro do propósito para o qual eu fui chamado. E a luz que começa a habitar em mim, quando eu recebo Jesus, ela começa a dissipar as trevas. Deixa eu dizer algo, existe, quando você recebe Jesus, a luz do Senhor, que vem habitar em você. E cada vez que você avança, a luz tem que retroceder.
Entende isso? Você entende? Então, agora pensa bem. Satanás, ele o tempo todo está querendo fazer com que que a gente pare a corrida, que a gente não termine a corrida. Mas o que eu quero dizer para você, e que o autor de Hebreus vem dizer para nós, que nós precisamos terminar a corrida. Termine a corrida, não permita que nada venha roubar você de terminar essa corrida. E isso é um grande desafio para nós, porque nós fazemos parte de uma geração muito boa de iniciativa, mas ruins de terminativa. As pessoas, elas estão sempre começando alguma coisa. Amanhã, segunda-feira, é dia mundial do quê, gente? Da dieta. Eita Jeová, glória a Deus, né? Agora, fala pra mim, quantas dietas, não você, tá, gente? Porque aqui eu vou falar um negócio, que é uma coisa de louco. O pessoal começa e termina tudo. Falo nada. A gente começa uma dieta na segunda, quando é na quarta, na quinta no GC a gente já desistiu. Aliás, se você for no GC, se você não for no GC ainda vá, mas não vai só para comer, mas vá preparado para comer. É incrível. Quantas vezes a gente começa cursos, faculdades, e a gente não termina? Quantas vezes a gente começa, sabe, não, agora eu vou ler a Bíblia, a gente não termina. Agora pensa comigo, se aquilo que nós fazemos no âmbito físico, natural, se a gente começa e a gente não termina, afeta a nossa vida, imagina no âmbito espiritual. Querido, quando eu e você paramos de correr a corrida que nos está proposta, acredite, Satanás, o reino das trevas avança. Talvez, eu não sei se você tem consciência do quanto o Senhor tem depositado dentro de mim e dentro de você. Sabe, cada vez que você avança dentro dos propósitos que Deus tem para mim e para a sua vida, e acredite, Deus tem um propósito para você. Meu irmão, eu e você não estamos nessa terra só para comer arroz, feijão e picanha, claro, né? A gente não está nessa terra só para isso. A gente está nessa terra porque a gente tem um propósito. Cada um de nós tem um propósito. A pessoa que está do seu lado tem um propósito, mas você tem um propósito. E os nossos propósitos, eles são diferentes. Nem todo mundo vai ter um propósito, talvez, de estar num púlpito. Ontem eu falava isso no curso de liderança, né, que nós estávamos falando lá. E é uma coisa que Deus tem falado muito no meu coração nesses dias. Até nós estávamos com um casal essa semana e eu estava lembrando e falando isso também. Sabe que Jeremias, Daniel e Ezequiel foram contemporâneos. Ou seja, eles viveram no mesmo tempo. Teve um período da vida deles que eles viveram no mesmo tempo. É claro que quando Jeremias era um dos mais velhos, né? Mas quando Daniel começou a sua caminhada, teve um período que eles caminharam juntos. E Daniel, ele foi levado para o palácio. Por quê? Porque ele fazia parte das famílias mais elitizadas. Daniel, além de ser muito inteligente, ele fazia parte dos nobres. E sabe de uma coisa? Posso te dizer? Daniel era um sucesso. Sabe por que Daniel era um sucesso? Porque ele estava vivendo aquilo que Deus queria para ele. Agora, Jeremias ficou com os mais pobres. Sabe quem que ficou lá não foi levado para o cativeiro? Os Arralé, mas os mais pobres dos mais pobres. E Jeremias ficou com eles. E posso te falar uma coisa? Jeremias era um sucesso. Sabe por quê? Porque ele estava onde Deus queria que ele estivesse. E posso te falar uma coisa? Ezequiel foi levado cativo. Ele estava no cativeiro. Posso te contar uma coisa? Ezequiel era um sucesso. Porque ele também estava onde Deus queria que ele estivesse. Meu irmão, quando você entende que Deus tem um propósito para a sua vida, e você caminha na direção daquilo que Deus tem, você não está preocupado que o outro foi para o palácio, que o outro está fazendo não sei o que, você está falando assim, eu quero estar no centro da vontade de Deus. E quando você está no centro da vontade de Deus, que você não permite que nada te tire dali, não importa se as pessoas estão vendo você, se as pessoas não estão vendo você, se você está no centro da vontade de Deus, acredite, querido, você está avançando como luz, e as trevas vão ter que retroceder. E por isso nós precisamos entender que nós não podemos parar. E esse texto de Hebreus, ele vem nos ensinar 5 coisas muito importantes para que a gente termine a corrida.
Eu não sei você, mas eu particularmente, quando eu vou viver uma experiência muito interessante, que eu nunca fui, eu gosto de conversar com alguém que já viveu. E ler Hebreus é exatamente isso. Nós vamos aprender com essas pessoas que já viveram. Nós vamos conversar, é como se ele estivesse dando para a gente esses 5 fundamentos, essas 5 coisas. E a primeira coisa, o primeiro recado que nós temos aqui é assim, ó: acredite, é possível. Eu não sei você, mas quando você ouve uma história muito boa, algo muito bom, você fala, será que isso é verdade mesmo? Hebreus 12 vem dizer assim, ó. Como é que começa Hebreus capítulo 12, versículo 1 mesmo? Qual que é a primeira palavrinha? Projeta aí para nós 12:1, por favor. Hebreus 12:1. Qual que é a primeira palavra, gente? Opa, portanto. Então significa que ele está falando de um outro assunto, não é? Não é? Se ele está falando portanto, ele está dizendo, ele está continuando um outro assunto. Nós estamos em Hebreus 12, certo? O que acontece em Hebreus 11 mesmo? Galeria dos heróis da fé. Portanto, então se a gente já leu tudo isso, se eu já falei para vocês tudo isso, então portanto, nós, visto que temos rodeados uma tão grande nuvem de testemunhas, sabe quem que é essa nuvem de testemunha? Os heróis da fé. A nuvem de testemunha não é alguém que está com o dedo assim, acusa, está fazendo errado. Não, a nuvem de testemunha são pessoas que venceram e estão ali para dizer para nós: olha, é possível, vai em frente, persevera, eu venci, você vai vencer também. A palavra testemunhas, ela vem do grego marturo e significa mártir. Ou seja, foram aqueles que entenderam que a palavra de Deus era tão verdade, que eles estavam dispostos a dar a sua própria vida para que aquilo fosse pregado. E quando nós lemos aí o nome de cada uma dessas pessoas, a gente vai descobrir isso. O evangelho não é uma pegadinha. Sabe aqueles programas que a pessoa vai numa cabine de som? Aí vai alguém lá e fala assim: você troca esse aparelho que está na sua mão por um pacote de pão mofado. A pessoa fala: sim. Você troca esse pacote de pão mofado por R$1 milhão? Não. O evangelho não é uma pegadinha. O evangelho é verdade. Abraão está ali para dizer para nós: é verdade. Sara está ali para dizer: é verdade. Acredite, é possível. Não desanime, persevere. Eu venci, você vai vencer também. Sabe, eles estão ali como nosso exemplo. Às vezes a gente precisa, às vezes algumas coisas são tão difíceis na nossa vida que a gente precisa ter certeza que alguém vai conseguir. Quem assistiu o filme Top Gun Maverick? Bom, né, gente? Se não assistiu, assiste. Pensa no filminho, adrenalina. Mas uma coisa, sem querer dar spoiler, claro. Mas uma coisa que acontece nesse filme é que o que eles tinham que fazer era tão difícil, que eles precisavam ver alguém conseguindo fazer. Eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor deixou a galeria da fé para mostrar para a gente que é possível. Então hoje, quando você olha para a sua vida e você fala: estou desanimado porque está demorando, vai lá para Hebreus 11, olha para Abraão, que não desanimou por causa do tempo esperado, e ele disse: é possível, eu venci, você vai conseguir também. Quando você olha para a sua esterilidade, de repente você olha para você e fala: Deus, eu não estou produzindo nada. Quando eu olho para mim, eu não estou vendo nada acontecer, parece que eu sou estéril. Você vai lá para Hebreus 11, você vai ver Sara dizendo: ei, eu era estéril, mas por causa dele eu consegui, as coisas aconteceram, é possível, persevera. Quando você olha para você e você fala: Deus, eu estou tão cheio de defeito, Deus, olha para mim, parece que eu não tenho nada para dar. Vai lá para os heróis da fé, na sua nuvem de testemunha, no meio dos seus marturos, dos mártires, você vai encontrar Jacó, que era alguém que enganava, que fazia tudo errado, mas um dia ele teve um encontro com o Senhor e ele teve a sua natureza mudada. Nós estamos rodeados por uma grande nuvem de marturos, uma grande nuvem de mártires, de pessoas que viveram, que construíram e que estão aqui para dizer para nós: acredite, é verdade, eu consegui e você vai conseguir também. Não pare, não desista, termine a sua corrida.
A outra coisa que esse texto vem dizer para nós, que nós precisamos desapegar do peso. Veja, ele cita aqui uma coisa muito interessante. Ele fala assim, olha, livremo-nos de todo o peso e do pecado. Então eu quero dizer uma coisa para você, que talvez você ainda não tenha percebido. Não é só o pecado que nos impede de avançar. Não é só o pecado que nos impede de avançar. Uma das coisas que nós precisamos para uma corrida é estarmos livres. E é por isso que a roupa da corrida é uma roupa leve. E eu não sei você, mas no período que eu não tinha carro, gente, eu ia no mercado e eu não sei o que dava na minha cabeça, que eu achava que eu ia aguentar levar tudo para casa. E eu não sei se alguém já teve essa experiência de ir no mercado e encher a mão de sacolinha e chegar em casa com a mão roxa. Porque a hora que você pega aquelas benditas sacolinhas, parece que está leve. Mas você começa a andar, vai chegando uma hora que aquele negócio vai pesando, vai pesando. É isso que ele está falando. Livrem-se do peso. Querido, tem coisa que você começa a carregar que parece leve, mas vai chegar uma hora, vai atrapalhar você. E não necessariamente essas coisas são pecado. Algumas coisas que podem nos atrapalhar é a falta de perdão. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não entendeu ainda, eu preciso te contar uma coisa. O perdão não é justo. Perdão não é justo. Se você está esperando, fala assim, não, porque não é justo. Mas o perdão não é justo. Quando Deus nos perdoou, não foi justo. E se eu recebi essa quantidade de perdão, eu tenho que dar também. Só que cada vez que eu não perdoo, é como se eu estivesse carregando uma sacolinha na minha vida. E por um tempo ela pode parecer leve, mas daqui a pouco ela vai estar pesada, porque eu não fui feito para carregar mágoa. Eu não fui feito para carregar culpa. Livrem-se de todo peso. Quando eu tenho uma visão equivocada de mim mesmo, quando eu olho para mim de uma maneira errada, quando eu tenho crises de olhar para mim e achar que eu sou menos do que eu valho de fato. Eu preciso contar uma coisa para você. Você pagaria caro por uma coisa que não vale nada? Você pagaria? Olha, isso aqui a casca de uma batata, vale R$1 milhão. Você pagaria caro? Você pagaria? Sim ou não? Me ajuda aí, gente. Então deixa eu falar uma coisa. Jesus pagou um preço altíssimo pela sua vida. Para de achar que você não vale nada. Para de ter uma visão pequena. Ah, mas eu sou pequeno demais. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. O preço pago pela sua vida foi alto demais. Quando a nossa visão ela é equivocada a nosso respeito, isso nos impede de avançar. Um complexo de inferioridade. Você quer saber como você está na corrida? Eu quero te fazer uma pergunta. Se você pudesse avaliar a sua corrida de fé, nós estamos hoje no último culto do mês de junho. Estamos encerrando 6 meses do ano. Se você pudesse avaliar de junho do ano passado para cá, a sua caminhada de fé, o quanto você avançou? O quanto você cresceu? O quanto você tem mudado de nível? Nós falamos sobre isso na semana passada. Deus está nos chamando para mudar de nível. O quanto você tem respondido ao Senhor? Nesse último ano, qual foi a renúncia que você fez? Sabe por quê, querido? Porque se nós não estamos avançando, é porque nós estamos carregando pesos. Então ele diz, livremo-nos de todo peso. Agora não adianta você ficar olhando para trás e falar, eu não avancei nada. Então nessa noite, você vai orar ao Senhor. E você vai pedir, se tiver algum peso te atrapalhando, você vai entregar diante do Senhor. E você vai passar a régua. Porque você precisa avançar. Você precisa terminar a sua corrida. Porque quando você para, e essa é a intenção de Satanás. Quando eu paro, querido, nós deixamos de cumprir o propósito para o qual nós nascemos. Então nós precisamos perguntar para o Senhor, Senhor, o que está me impedindo de avançar? Então, se a primeira coisa é crer que é fato, é verdade, algumas pessoas conseguiram, ele vem dizer para nós agora, então livrem-se de todo peso. O que está te impedindo? Você está trabalhando demais? Você está vivendo em função de algo? Trabalhar é legítimo, não é pecado trabalhar. Mas será que de repente,
estou colocando meu coração em outras coisas. Aí então, a terceira coisa que ele fala é sobre o pecado. Livre-se do pecado. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o que é pecado e o que não é pecado. E esses dias eu estava perguntando, ensinando para os meus filhos sobre pecado, e eles são crianças, né? Embora o João já esteja ali numa outra fase, já pré-adolescente. Como é que você ensina para a criança o que é pecado? No meio de tanta coisa, né, que a gente ouve. E eu perguntei para ele, você sabe por que Deus odeia o pecado? E eu pergunto para você, você sabe por que Deus odeia o pecado? Por que Deus odeia o pecado? Me ajuda aí. Tem muita gente que acha que Deus odeia o pecado porque o nosso pecado entristece a Deus. Mas você sabe por que entristece a Deus? Porque o pecado traz destruição para nós. Toda vez que eu cometo um pecado, então o que é pecado? A gente tem uma tradução aí que pecado é errar o alvo. Mas isso pode parecer tão cômodo, né? Porque errei o alvo, então depois eu tento de novo. Não. Não é errar o alvo tipo uma flecha que eu tentei acertar lá e acertei ali. Não, é errar o alvo no sentido de padrão. É o padrão de Deus. Quando eu não atinjo o padrão de Deus, eu errei o alvo. E aí o que acontece? Aquilo que eu cometo como pecado, ele vai trazer consequências para a minha própria vida. E é por isso que Deus odeia o pecado. Cada vez que uma pessoa, e nós temos, se você está em dúvida sobre o que é pecado, Gálatas capítulo 5, versículo 17, vai dizer para nós algo muito interessante. Eu quero que você abra comigo lá. Gálatas capítulo 5, versículo 17. A Bíblia diz que existe uma forma de viver aqui. Ele diz assim, porque a carne milita contra o Espírito. E esse Espírito aqui está em letra E maiúsculo, portanto é o Espírito Santo. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E aí ele vem falar no versículo 19 sobre as obras da carne. E o que são obras da carne, gente? É aquilo que é pecado. Por quê? Porque são coisas da natureza humana e que elas estão fora do padrão de Deus. Então vamos lá. Elas são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Agora presta atenção no versículo 21, querido. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Você entende por que Deus odeia o pecado? Porque quando uma pessoa que comete qualquer tipo de pecado, porque tem gente que tem um conceito de que, isso aqui, mentir, não tem problema. Mentira, é uma mentirinha. É mentira. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, ponto. E então, quando a gente olha para cada uma dessas, e eu falava isso para os meus filhos, eu falo para eles assim, olha para um presídio. Sabe o que tem lá? Sabe, todas aquelas pessoas que estão lá começaram com uma mentira. Querido, acredite, o diabo não precisa que você cometa um pecadão. Ele só precisa que você permita ser conduzido pela carne, como nós lemos aqui. O pecado te afasta de Deus, e é por isso que Deus odeia o pecado. Quando um ser humano é guiado pelo pecado, ele vai colher isso. Gálatas vem dizer para nós isso, tudo que nós plantarmos. Depois no capítulo 6 ele vai falar, a gente vai colher. Então se a gente vive uma vida de pecado, a gente vai colher o fruto disso. Acredite, ninguém se diverte, vive uma vida divertida com o pecado. O único que vai se divertir no final das contas é o diabo. E é por isso que Deus odeia o pecado, porque Ele me ama, Ele te ama. Então, o Senhor, Deus não tem crise de identidade. Hello, deixa eu te falar isso. Nosso Deus não tem crise de identidade. Não, Deus não quer que... Deus não gosta que eu faça isso. Deus não gosta porque Deus não quer que traga consequências sobre a sua vida.
se você vive uma vida de prostituição, se você vive uma vida com vício de pornografia, se você vive uma vida de lasciva, né? Tudo é lascivo, uma vida de impureza, de idolatria. Idolatrar não é só imagens, idolatrando dinheiro, idolatrando pessoas. Isso aí vai trazer consequências sobre a sua vida. E é por isso que nós precisamos nos desembaraçar, porque isso vai nos prender. Isso vai trazer consequências para a nossa vida. Paulo diz ainda, falei para vocês, Gálatas 6:8. E eu quero ler esse versículo, Gálatas 6:8. Ele explica isso para nós. Gálatas capítulo 6, verso 8. Porque o que semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, por que nós não devemos, não podemos andar numa vida de pecado? Porque o pecado vai trazer morte, vai trazer ruína. Você está semeando, você vai colher, e Deus não quer isso para a sua vida. O que o Senhor quer para mim e para a sua vida é a boa, perfeita e agradável vontade dele. O Senhor quer a gente na eternidade com ele, querido. E Paulo vem dizer para nós que quem pratica essas coisas não vai herdar a vida eterna. Você está entendendo? Que não é crise de identidade. Deus não está querendo, se você não fizer assim. Não, é porque nós vamos colher isso, e é morte. Por isso que nós precisamos deixar a vida de pecado. E aí nós começamos a entender isso. O pecado não é apenas errar o alvo. Ele nos tira do alvo. Ele nos tira da corrida. Porque uma pessoa que vive presa no pecado, ela está enredada. E uma hora ou outra ela vai ser morta por isso. Tem dois filmes muito antigos que de alguma maneira falam muito sério sobre isso. Um deles é... Eu fugi o nome do filme, que eu pensei em dois, agora esqueci o nome dos dois, gente. Ops, meu Deus do céu. Espera aí que eu já lembro. Tem um livro do Bill, chamado A Isca de Satanás, do John Bevere. E John Bevere, ele fala sobre a preocupação que nós temos que ter, que daí entraria no peso, sobre as ofensas. Lembrei o nome de um dos filmes, O Advogado do Diabo. É antigo esse filme, mas é um filme muito forte. Porque nesse filme, Satanás, ele literalmente se apresenta como alguém que conduz uma pessoa de forma que parece que ela que está escolhendo todas as coisas. No final ela perde tudo. E ele diz assim, mas eu falei para você, eu sinalizei para você. É como se a pessoa estivesse escolhendo. Se você tiver oportunidade, e se você tiver um pouco de estômago também, assista. A terceira coisa então que nós precisamos tirar da nossa vida é o pecado. A primeira, acredite, é possível, é verdade, mas livre-se do peso. Livre-se de coisas que talvez não são pecados, mas estão te atrapalhando a caminhar. Livre-se do pecado, porque o pecado vai te atrapalhar na corrida. E a quarta coisa, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olha que coisa interessante. Esse olhar firmemente é como se ele estivesse falando assim, não tire os olhos dele. Não tire os olhos dele. Gente, eu preciso falar algo para você. Nós precisamos ser mais intencionais e menos acidentais na nossa vida de fé. Tem muita gente que facilmente se desloca, facilmente para de olhar para o Senhor. Porque começa a olhar para as circunstâncias, começa a olhar para as pessoas, começa a olhar para o vento. A gente cita tanto o exemplo de Pedro, que Pedro saiu, começou a andar sobre as águas, mas de repente, a palavra de Deus diz, ele começou a reparar no vento e ele afunda. Sabe, posso falar uma coisa para você? Eu acabei de falar de pecado, mas eu vou te dizer algo muito sério. Satanás não precisa que você peque para que você pare a corrida. Ele só precisa que você pare de olhar para Jesus. Eu vou repetir isso porque é muito forte. O diabo não precisa que você peque para que você pare a sua corrida. Ele só precisa que você pare de olhar para Jesus. Porque quando eu paro de olhar para Jesus, eu começo a olhar para Maria. Eu começo a olhar para o João. Eu começo a olhar para as minhas feridas. Ninguém me reconhece. Ninguém me vê. Olha fulano.
queridos, nós vivemos aqui, eu sei que talvez você acompanhou, agora há algumas semanas, uma situação tão triste de uma pessoa da Lagoinha Guarulhos, que cometeu atrocidades. E a gente começa, e quantas pessoas param a sua caminhada porque começam a olhar para isso. Mas Jesus, ele diz assim, olha, no final dos tempos, a iniquidade, a maldade vai aumentar tanto, que será que o Filho do Homem vai encontrar fé na terra? Por quê? Porque tem pessoas que começam a olhar para isso. Ah, tá vendo aquele pastor lá, ó? Aquele pastor roubou dinheiro, por isso que eu não vou na igreja. Meu irmão, para, o nosso foco, a intenção do diabo é que a gente comece a olhar para isso. Acredite, eu preciso dizer algo terrível e bom para você. Em todos os lugares existem pessoas boas e existem pessoas más. Jesus disse que era necessário que o trigo e o joio crescessem juntos. Então, infelizmente, eu quero dizer algo para você, vão ter pessoas que vão caminhar ao nosso lado e vão ter talvez uma posição, e que talvez era uma referência para você, e que vai fazer coisas terríveis, mas o autor de Hebreus diz assim, ó, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Meu irmão, você não pode ser roubado. Você não pode ser roubado de viver uma eternidade com Deus porque alguém resolveu pisar na bola, porque alguém tirou os olhos de Jesus, porque alguém está caminhando numa vida de pecado, porque alguém está errando. Quem morreu por você foi Ele, quem morreu por mim foi Ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então o desafio é esse. Eu preciso ter os olhos nele. E vai cair um à direita e eu vou continuar olhando para ele. E vai ter alguém que vai me trair e eu vou continuar olhando para ele. Eu vou ser injustiçado, mas eu vou continuar olhando para ele. O segredo para a gente terminar a corrida é olhando firmemente para ele, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Queridos, ele é lindo, ele é puro, ele é santo. E ainda que a igreja dele possa ter tantas questões, a parte institucional como igreja possa falhar, ele não falha. Ele é maravilhoso, ele é perfeito. Ele me amou e te amou ao ponto de entregar a sua própria vida. Então ele vem dizer, nós precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Sabe por quê? Sabe quem me habilita e te habilita para se livrar de todo o peso? É Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sabe quem me habilita e te habilita para vencer todo o pecado? É Jesus. Sabe quem me habilita e te habilita para vencer o dia mau? É Ele, é Jesus. Então se eu e você tiramos os olhos de Jesus, a gente vai começar a olhar para as circunstâncias, a gente vai começar a olhar para as pessoas, a gente vai começar a olhar para a gente, e a gente vai começar a ter um sentimento de autopreservação. A gente vai começar a achar que a gente merece aquilo que a gente talvez não mereça, ou a gente vai achar que a gente não merece. Ô meu irmão, tem alguém querendo tirar você da corrida. Tem alguém querendo tirar você da corrida. Tem alguém querendo me tirar da corrida. Mas eu não sei você. O meu desafio constante é todos os dias colocar os meus olhos nele, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Eu preciso te dizer algo. Eu não sei qual é o seu super-herói preferido, mas você já percebeu que todo super-herói tem um ponto fraco? Para todo super-homem existe uma criptonita. Talvez os seus super-heróis também tenham criptonitas. E talvez você vai ficar frustrado com aquilo que você vai ouvir de pessoas. E você vai descobrir que eles são falhos. E por isso o segredo para a gente terminar a corrida é olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É sobre Ele. Tem coisas que não são negociáveis na nossa vida, e manter os olhos nele é uma delas. Nossa fé vem dele, e a nossa habilitação para ter fé também é. Agora, olha que coisa interessante. No Novo Testamento, ao pagar o preço pelos nossos pecados, Jesus nos habilita a não sermos mais reféns do pecado. Sabia disso? Que agora, quando você recebe o sacrifício de Jesus, que ele
Ele se entregou naquela cruz. Quando você recebe esse sacrifício no seu lugar, você é habilitado para vencer todo o pecado. Então, quando você tira os olhos de Jesus e você se perde, você começa a perder a sua habilitação. Você deixa de ser conduzido pelo Espírito Santo. E a gente se perde no processo. E aí a gente entra na quinta coisa, no quinto ponto que esse autor de Hebreus vem falar para nós. Sabe o que é? Mantenha-se animado. Mantenha-se animado. Ô, gente, eu sou animada. Só eu não sou animada? Eu sou animada, gente. Eu sou entusiasmada. Sabe que a palavra entusiasmado, ela significa ter Deus dentro de você. Embora alguns digam ter deuses, né? Mas ter Deus dentro de você. E o autor de Hebreus, ele vem dizer para nós aqui, ó, quero convidar você a ir comigo lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 3. Olha o que ele fala aqui para a gente. Hebreus, capítulo 12, versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmos. Para quê? Contra si mesmo. Para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu olho para essa nuvem de testemunhas e eu vejo que é possível. Quando eu me livro do peso, quando eu me livro do pecado e quando eu olho firmemente para Ele, eu descubro uma coisa: a corrida não é pesada. Querido, o evangelho não é pesado. Tem gente que fala assim, é difícil ser crente. Meu irmão, não é difícil ser crente não, difícil é não ser crente. Porque se eu creio naquele que me habilita para romper em fé, se eu creio naquele que olhou para si mesmo e não olhou nada daquilo, eu vou sendo fortalecido. O autor de Hebreus usa uma palavra aqui que é fatigar, é ter um cansaço extremo, é ter um peso imenso para carregar e consequente desanimar. Então esse autor vem dizer que nós não podemos perder o ânimo e nós devemos ocupar a nossa mente com Ele, com o autor da nossa fé. Acredite, nós somos animados de dentro para fora. E se nós olharmos para Ele hoje, se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos perceber uma coisa: aquele que te chama é poderoso para te manter focado e para que você não se perca. Meu irmão, tem uma corrida para você. Paulo, quando ele escreve para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e 8. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e 8. Ele registra para nós um texto muito conhecido. Ele diz assim, ó: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira. Podemos dizer, eu terminei a corrida e eu guardei a fé. Eu terminei. Sabe, Paulo terminou cumprindo o seu propósito. Pedro terminou cumprindo o seu propósito. João terminou cumprindo o seu propósito. E eles não sabiam que a Bíblia estava sendo escrita nos dias dele. Mas eu quero dizer uma coisa: você também vai terminar a sua corrida. E hoje há um livro sendo escrito a meu e a seu respeito. Então, não desanime. Não tire os olhos do autor e consumador da sua fé. Livre-se do pecado e livre-se dos embaraços. E acredite, é possível. É possível. Sabe, eu não sei onde Deus quer te colocar, onde Ele está te colocando. Talvez seja um tipo de Jeremias, talvez seja um tipo de Ezequiel, talvez seja um tipo de Daniel, talvez seja um tipo de Isaías. Você sabe que eram 12 os discípulos de Jesus, mas nem todos eles tiveram seus livros com os seus nomes. Mas eles tiveram histórias. Eles tiveram histórias. Está sendo escrita uma história com o seu nome.
Cada vez que você avança, as trevas têm que retroceder, porque a luz que existe em você vai avançando. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Meu irmão, não se deixe enganar, não se deixe roubar. Tem alguém querendo atrapalhar a sua corrida? O Senhor é fiel, Ele é contigo, e Ele te chama para você permanecer fiel.